Boa tarde, sétimo ano. Hoje nossa aula será de ciências, de número 17 na apostila, e fala sobre a queima de combustíveis fósseis e o efeito estufa. Os combustíveis fósseis incluem o petróleo e seus derivados, o carvão mineral e o gás natural, todos formados pela decomposição de organismos vivos, e são recursos naturais não renováveis, ou seja, não se renova na natureza. Atualmente, os gases produzidos na queima dos combustíveis fósseis são apontados como responsáveis pelo efeito estufa e pelo aquecimento global. Sabemos também que o dióxido de enxofre, um dos poluentes liberados também na combustão desses combustíveis fósseis, é a principal causa da chuva ácida. Temos a poluição ambiental, que tem o agravamento do aquecimento global, como já foi dito, e a intensificação do efeito estufa. A poluição originada a partir de automóveis, que utilizam esses combustíveis fósseis, e de usinas de carvão pode causar sérios riscos à saúde. As doenças relacionadas à poluição variam de leve a grave e podem afetar significativamente a qualidade de vida das pessoas. Esses combustíveis recebem o nome de fósseis porque se originaram a partir de restos de animais e plantas que viveram em épocas remotas, e esses restos orgânicos foram se depositando ao longo de milhares de anos em camadas muito profundas da crosta terrestre e transformados pela ação de temperatura e pressão, como vocês podem observar na própria imagem. E esses combustíveis, como foi dito, eles são recursos não renováveis. Então, significa dizer que são encontrados na natureza em quantidades limitadas. Assim, uma vez esgotados seus estoques, não há como repor. E temos as vantagens e as desvantagens com relação ao uso de combustíveis fósseis. Uma das vantagens possui elevada eficiência energética quando comparados a outros tipos de energia, produzindo quantidade significativa por unidade de peso. Temos também como vantagem seus reservatórios, geralmente apresentam facilidades de localização, extração e processamento. Possui melhor custo-benefício do que as fontes de energias alternativas. E suas desvantagens? Quanto mais reduzida a disponibilidade desses combustíveis, devido ao intenso uso de seus reservatórios, mais elevados ficam seus preços no mercado. Estão relacionados a diversos problemas ambientais, como a emissão de gases poluentes à atmosfera, contribuindo, por exemplo, para o aumento do efeito estufa. Erros de armazenamento e extração, por exemplo, do gás natural e o petróleo, podem causar inúmeros graves problemas, tanto ao meio ambiente quanto à saúde da população. O efeito estufa é um fenômeno natural essencial para a manutenção da vida na Terra. Esse efeito tem se intensificado em virtude da emissão excessiva de gases à atmosfera. Então, sem a presença desse fenômeno, ou seja, sem a presença do efeito estufa, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de menos 18 graus Celsius, o que impossibilitaria o desenvolvimento de seres vivos. E existe na atmosfera diversos gases de efeito estufa, capazes de absorver a radiação solar irradiada pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor retorne ao espaço. Parte dessa energia emitida pelo Sol, a Terra, é refletida para o espaço. Outra parte é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. E uma parcela do calor irradiado de volta ao espaço é retida pelos gases de efeito estufa presentes na nossa atmosfera. Então, dessa forma, o equilíbrio energético é mantido, fazendo com que não haja grandes amplitudes térmicas e as temperaturas fiquem estáveis.
Para entender melhor, nós podemos comparar o efeito estufa ao que acontece em um carro parado sob a luz do sol. Os raios solares passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo, e o calor, então, tende a sair pelo vidro, porém encontra dificuldades. Portanto, parte do calor fica retido no interior do carro, aquecendo. E os gases do efeito estufa, presentes na atmosfera, funcionam como vidro de carro, permitindo a entrada das radiações ultravioleta, mas dificultando que toda ela seja irradiada de volta ao espaço. Sabemos que a grande concentração desses gases na atmosfera dificulta ainda mais a dispersão do calor para o espaço, aumentando as temperaturas do planeta. E o efeito estufa tem se agravado em virtude da emissão cada vez maior de gases de efeito estufa à atmosfera. E essa emissão ela é provocada por atividades antrópicas, como a queima de combustíveis fósseis, como foi dito, gases emitidos por escapamentos de carros, como vocês podem observar na própria imagem, tratamento de dejetos, uso de fertilizantes, atividades agropecuárias e diversos outros processos industriais. E para finalizarmos nossa aula, temos a atividade composta por 4 questões abertas e questões de múltipla escolha. Leiam o texto, se possível, 2, 3 vezes, assistam o vídeo e, no caso de qualquer dúvida, podem falar, certo? Estarei disponível para atendê-los. E assim que finalizarem, sinalizem. Eu preciso registrar a presença de vocês na aula, como também a nota, ok? Então, tenham uma ótima tarde.